Estamos de volta e hoje discutindo a questão carcerária. E antes de prosseguirmos o debate, gostaria de agradecer a contribuição de todos os colaboradores da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. É através da sua doação que levamos todos os programas da TV Horizonte até você. Fábio, no segundo bloco, eu havia levantado novamente uma questão ouvida das ruas, de que preso não dá voto. E aí discutimos com relação a investimentos, né? Thaís até coloca, né? Se pensasse na ressocialização, gastaria-se mais com a ressocialização do que com arma e com munição. O que você pensa disso? Pois é, eu discordo dessa fala, porque eu já ouvi isso muito. Preso não dá voto, né? Investir em bandido, não tem porquê, a sociedade não aceita, mas os legisladores, os políticos, não só os legisladores, mas também do executivo, eles se enganam, porque cada um dos presos possui uma família. E cada família tem 1, 2, 3, 4, 5, vários votos. Então, o poder de votar o do preso não existe, porque ele foi privado desse direito fundamental ao voto. Mas os seus familiares não. A pena está para o preso e não para os familiares. A pena não passa para a pessoa do condenado, em tese. Sim. Então, se os presos se mobilizam, eles conseguem eleger um deputado, um senador, porque cada um ali possui uma família que vota. Então, engano do político hoje achar que preso não dá voto. Fábio, eu ainda fico pensando em qual seria, dentro desse contexto conservador que estamos dizendo, o deputado ou senador que iria à tribuna para defender o preso. Porque quando pensamos, por exemplo, em deputados como Jair Bolsonaro, por exemplo, que tem uma repercussão de mídia muito grande quando dizem que querem a pena de morte. E muitas pessoas, e ele, por exemplo, é um cara que se coloca claramente a favor da pena de morte, e eu vejo que são, no estado dele, em torno de 5 centenas de milhares de eleitores, são 500 mil eleitores, e acho que ele puxa mais uns 10 milhões de brasileiros, talvez, junto com ele, para falar desse conservadorismo. Hoje a gente está tentando levar o debate para o telespectador, mas no sentido de desconstruir algumas verdades muito comuns. Essa de que o preso não dá voto, mas ainda fico me questionando da capacidade desse deputado ou desse senador de ir à tribuna e dizer assim, olha, eu defendo essa população. Às vezes é interessante percebermos o quanto que a família ela também é penalizada nesse processo. A mulher que passa pela revista íntima, aquele processo todo. Como que é pensar, vocês que são técnicos, essa ideia da pena de morte? Thaís, como é que é pensar isso? Primeiro, eu só queria complementar um Claro. pouco o que o Fábio trouxe. Eu discordo um pouco disso, né, que preso é esse que dá voto, porque o mote da segurança pública ele é muito maior, né? Então, as famílias da população prisional, de fato, não é capaz de mobilizar tantas pessoas quanto o mote da segurança pública. Estamos muito mais preocupados, né, em nos resguardar dentro da nossa casa. Doutora, são 600 mil presos no Brasil hoje. E ainda Imagina assim, a família de cada um deles, quantos votos. E ainda assim não é suficiente, né? Isso é muito importante de Eu ser acho que falta colocado. união, Mas aí eu fico pensando na quantidade, por exemplo, de deputados que tem o cabo deputado, o sargento deputado, não tem ainda assim o número do preso deputado. O egresso do deputado. Falta união. Falta eles entenderem. Até porque preso não pode se reunir, né? Isso seria uma falta grave ao Código Penal. Sim, mas eles se reúnem dentro da unidade, no horário de banho de sol, e eles têm a visita de final de semana, onde os familiares se encontram. O que é muito preocupante, né? Assim, para o Estado vê isso como algo preocupante, a segurança pública vê isso como algo preocupante, né? A organização do preso não é permitida. Falar em política dentro da unidade prisional não é permitido. Eu te digo isso, por exemplo, com relação à religião, né? A formação religiosa dentro do sistema prisional, quando ela é, por exemplo, de uma matriz afrodescendente, né, ela já não é permitida, né? Se considera isso como uma reunião problemática. A organização do preso não é permitida pela LEP. Então, esse tipo de organização ela é complicada, né, de daí para frente, de dar certo. Agora, quanto à pena de morte, é um outro tema muito problemático. Se a gente pensa que o crime ele é socialmente posto, né? O crime ele é uma construção social. A gente não nasce com crime, né?
Sociedades anteriores, por exemplo, o divórcio era um crime. Se a gente diz que a pena de morte para aquelas mulheres, né, que se divorciavam, sempre a mulher, for aceita, a gente teria matado muitas pessoas já, né? Hoje já não é mais. Então, essa construção social muda. Iremos matar todo mundo que comete um crime, porque naquela sociedade aquilo está sendo considerado uma transgressão, né? Como que a raça humana vai sobreviver? Né? Então, a gente precisa pensar antes sobre essa perspectiva do social, sair um pouco do indivíduo, daquele que transgride, para entender como que o crime é construído socialmente. Luiz, conversávamos nos bastidores, você colocou numa reunião, né, acredito, formal, não há necessidade de citar quem é a figura, nem da instituição que vem, mas na Secretaria de Defesa Social, de falar de pena de morte. Acontece isso? Não, demais. Muito. Eu acho que a pessoa que ela defende esse tema de pena de morte é porque ela ainda não teve um ente querido preso. Porque a partir do momento que um filho, um neto, comete alguma contravenção, um crime, porque hoje em dia tudo é pena de reclusão e detenção, ela passa a mudar a visão. Esse final de semana foi bom, até esse tempo. A gente teve o Festipri, que foi o Festival da Canção Prisional, e a gente tem vários corais em Minas Gerais de presos. E uma senhora, a gente na organização do evento, uma senhora falou: eu acho o fim da picada sentar na igreja durante a missa e assistir o coral de presos na casa de Deus. Isso é ridículo, né? E aí fiquei assim, constrangida de falar alguma coisa, porque era uma senhora de idade, mas poucos dias depois ela estava na fila de cadastro de visitante. Então, assim, as pessoas elas têm que pensar um pouco antes de falar, refletir, entendeu? Mudar muitas voltas e eu acho que essa teoria da pena de morte é até certo ponto. Na hora que chegar na casa da pessoa, eu acho que ela vai refletir melhor se é isso mesmo que ela acredita. Fábio, falar de pena de morte no Brasil, aí sim é assinar, decretar a morte do próprio sistema de correção no Brasil? A OAB ela se posiciona contrariamente à pena de morte. A OAB, a Igreja Católica? Sim, mas falando pela OAB especificamente, se posiciona contrariamente. O problema hoje não é só ser preso. O grande problema no Brasil é ser julgado pelo nosso judiciário, que erra muito, que tem um altíssimo índice de revisão de suas decisões, principalmente de primeiro grau. O STF revisa mais de 50%, e o STJ revisam mais de 50% das decisões do tribunal, quando se admite os recursos especiais e extraordinários. Então, esse é o grande problema, é ser julgado por um judiciário que erra muito. A gente vê casos corriqueiros, correntes, de pessoas que ficaram presas por anos, e, posteriormente, foram declaradas inocentes através de uma revisão criminal, por um erro do judiciário, inclusive crimes graves, um deles de repercussão aqui em Belo Horizonte, um estupro no Sion, alguns estupros no bairro Sion, em que a pessoa ficou presa durante 6 anos e foi declarada inocente. Imagina se a pena de morte para estupro existisse, que é o que a sociedade quer, para o estupro, para o homicídio, né? Para o latrocínio, crimes mais graves. Esse estuprador estaria morto, essa pessoa inocente estaria morta. Por quê? Naquela época, 6 anos atrás, ela foi declarada por uma sentença de um juiz, obviamente, culpada por vários estupros. Essa é a realidade. Mas não podemos, doutor Fábio, ser conivente, né, com essa ideia de que, bom, se o judiciário acerta, a pena, né, de morte ela pode ser aceita, né? Se a gente tem um julgamento correto, né, e aí estaríamos defendendo a ideia de que bandidos podem ser mortos. E eu acho que é um complicador, né? Qual legitimidade temos de matar um outro ser humano? Sim, né? Por que cometeremos um novo crime de alguém que tirou a vida de alguém, nós podemos tirar também a vida de alguém? Que legitimidade é essa? A questão também vai por esse lado, não só do erro do judiciário. Qualquer um de nós aqui é passível de cometer um homicídio. Você pode falar que nunca vai cometer um furto, um roubo, um estupro, mas homicídio não. É um crime onde qualquer pessoa da sociedade, qualquer telespectador pode cometer. E ela vai ser julgada por um juiz e vai ser levada à morte, porque a sociedade assim quis. Então, realmente, a sociedade não tem direito de querer a morte de alguém. Ela tem direito de querer a punição. E a punição hoje válida no Brasil é a prisão, a prestação de serviço à comunidade e outras medidas alternativas ao cárcere. Luiz, Fábio, Thaisa, dizer que o preso no Brasil não sofre é uma grande
talvez a maior falácia dessas populares que eu estou tentando trazer aqui, né? Nossa, Quem diz isso é porque nunca esteve preso e não conhece o cárcere hoje. O que é um cárcere? O dia que a pessoa ela entrar num cárcere, não vou citar, não sei se eu posso citar um caso, por exemplo, a unidade prisional de Nova Lima, onde 160 presos ocupam um lugar de 80, onde a temperatura ambiente beira 45 graus, onde há surto de sarna, onde há presos com feridas na perna, onde você vê os ossos, onde falta gente, a alimentação é péssima. Eu acho que onde 30 pessoas ocupam o lugar de 6, acho que se isso não é sofrimento, eu não sei. E a Constituição, ela não tira o direito à dignidade da pessoa humana, ela tira o direito de votar, ser votado e o direito à liberdade. Nenhum outro direito fundamental é extirpado da pessoa condenada. Fábio, Luiz e Thaisa, obrigado por terem aceito o convite da Rede Catedral para a gente falar de um tema tão complexo. Acho que merece um segundo horizonte de debate para falarmos sobre isso. Gostou desse debate? Então, interaja conosco, envie críticas e sugestões para o e-mail do programa. Obrigado pela sua companhia. O que você pensou disso que a gente conversou hoje? As minhas falas se parecem com o que você pensa? Até a próxima semana e até o próximo Horizonte de Debate. Tchau!